Gente querida, tudo bem? Nós estamos falando sobre Gênesis 21, tá? E hoje veremos como Deus ele ouviu o choro de Ismael e Agar e os socorreu e fez uma grande obra na vida deles. Deus continuava cuidando de Agar mesmo diante do seu abandono. É reconfortante saber que Deus, afinal de contas, é o poder que nos protege e provê para nós e que Ele determina que as coisas sejam usadas a nosso favor, não é? Deus importa-se até mesmo, como já falei, com uma queda no chão de um humilde passarinho. Versículo 10 de Mateus, versículo 29 do capítulo 10 de Mateus. Quanto mais não poderia de Agar e de Ismael, não é verdade? O hebraico diz que Agar levantou sua voz. Mas seria estranho a passagem dizer que ela levantou a voz e Deus ouviu a voz do menino. É isso que o texto nos diz. Não ouviu a voz dela. Aparentemente, ambos estavam soluçando. Nenhum deles estava orando. Mas Deus ouviu seu clamor de tristeza como se fosse uma oração. É interessante notar que o nome Ismael significa Deus ouviu. Deus ordena a Agar que pegue o menino pela mão porque o futuro dele estava nas mãos dela, embora Deus fosse o sustentador de ambos. Isso é muito interessante. Literalmente as palavras segura-o pela mão dizem fortalece nele a tua mão. Ou seja, segura-o com firmeza. E assim, conforme comentou Jerônimo, mãe e filho caminharam juntos, companheiros de jornada, sozinhos, embora realmente não estivessem sozinhos, pois Deus estava com eles. Era isso que competia a ela fazer na ocasião. E também deveria guiá-lo durante a vida inteira, pois ela seria sua fiel protetora e guia. Abraão tinha perdido o privilégio de proteger seu filho. Esse privilégio foi entregue a Agar. Deus a fortaleceu, reafirmando a promessa feita outrora em Gênesis 16, versículo 10. Deus abriu os olhos de Agar. O suprimento de água estava bem próximo, mas não pudera ser achado. Deus abriu os olhos para que ela achasse. Foi necessária, então, essa intervenção divina para resolver esse problema. Milagre. A presença de Deus está sempre próxima de nós e é sempre benévola. É muito significativa a afirmação de que Deus estava com o rapaz, pois embora tivesse sido abandonado por seu pai, ele não foi abandonado pelo Pai Celestial. Antes, fortaleceu-se e prosperou no deserto, tornando-se arqueiro e caçador perito. A história revela-nos que atirar com o arco e a flecha era uma das habilidades especiais dos ismaelitas. Ele não foi para o Egito, onde tantos povos semitas tinham se reunido por causa de sua magnificente civilização. Também não se interessou pelas mundanas cidades cananeias. Veja só. Antes, Ismael tornou-se um seminômade no deserto de Parã, à semelhança de tantos membros das tribos árabes. Deus prometeu fazer uma grande nação de Ismael também, por ser ele filho de Abraão. Ismael geraria 12 príncipes, dos quais descenderiam várias nações árabes. Ismael viveu por 137 anos. Portanto, ele teve uma vida longa, cheia de bênçãos e de esperança. Afinal, ele era filho de Abraão também, como eu já falei. Por outro lado, ele era um indivíduo que tinha seu próprio valor, seu próprio destino e sua própria dignidade. Uma única alma vale mais do que um mundo inteiro. Marcos 8, versículo 36. Assim como a nação de Israel contava com 12 patriarcas, também foi assim, né, com as nações árabes. O que Abraão foi para Israel, Ismael foi para os árabes. Desse modo, Ismael tinha seu devido lugar e dignidade, e Deus garantiu isso diante de Abraão, para ajudá-lo naquele momento de crise. Portanto, meu irmão e minha irmã, há muito motivo para nos alegrarmos no Senhor. Deus tinha planos para Ismael, e Ele tem planos para você também. Não é exagero dizer que as promessas de Deus nos mantêm vivos. Elas são como alimento para a nossa alma, assim como o oxigênio é para o fogo. Presentes em toda a Bíblia, desfrutamos de promessas, é ou não é, do Senhor, que vão desde Gênesis até Apocalipse. As promessas de Deus para a humanidade são inumeráveis. Já tentou contar? Pegar a Bíblia e contar todas elas? Por mais que contabilizem, o que nós consigamos contabilizar o número de textos bíblicos que são prováveis promessas, eu sempre tenho a impressão de que há um número cada vez maior, cada vez maior. Sendo assim, eu creio que um dos grandes objetivos de Deus, através de suas promessas, é suprir as nossas necessidades. O apóstolo
Paulo escreve aos Filipenses com essa convicção. Após receber o fruto da liberalidade deles por meio das ofertas, ele ministra uma palavra profética que ainda hoje ecoa. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Nesse mundo mau e corrompido pelo pecado, temos inúmeras necessidades, uma após a outra. Elas surgem à medida que o tempo passa. Mas a grande promessa de Deus é que todas elas serão supridas por meio das riquezas de Deus reveladas em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Um dos grandes projetos de Deus na criação é a família. Ao longo do texto bíblico encontramos inúmeras promessas sobre esse tema. Um deles é o Salmo 128. Nele o Senhor promete que aqueles que o temem desfrutarão de grande felicidade, terão uma vida prazerosa, independente das dificuldades enfrentadas. Outra grande promessa para a família que teme ao Senhor é a prosperidade. De acordo com a concordância de Strong, próspero aqui no hebraico é Taub, e significa satisfeito. Bem-estar, felicidade, coisas boas, rico, feliz, tudo isso. Como vemos, a prosperidade bíblica é algo muito mais intenso do que ter muito dinheiro. Na verdade, a prosperidade bíblica está mais relacionada ao bem-estar da vida como um todo. Ou seja, o próspero desfruta da bênção de Deus em todas as áreas de sua vida. A sua família, seu lar, seu trabalho, projetos e até mesmo sua congregação acabam desfrutando da bênção, melhor dizendo, das bênçãos de Deus ministradas sobre a vida deles. Então, a conclusão, nós podemos dizer o quê? Que as promessas do Senhor são infalíveis, inabaláveis. Não importa quanto tempo faz que esperamos, no tempo determinado ela se cumprirá. Isso ocorre por causa da fidelidade de Deus. Elas nos mantêm vivos e cuidam também, através de Deus, essas promessas fazem isso na nossa vida, cuidam de nós ao longo da nossa trajetória nessa terra. Elas são a fonte de esperança da nossa alma. Sendo assim, não desanime, prepare-se, acorde todos os dias com uma nova expectativa, porque em breve você viverá um novo momento de Deus em sua vida. Você crê nisso? Deixe o seu like, faça um comentário dizendo uma das promessas que Deus já cumpriu em sua vida. Faça isso, tá? Hoje às 20h30, mais um podcast sobre o panorama geral da Bíblia será lançado aqui no canal. Não deixe de assistir, tá bom? Até mais tarde.